Eu quero que o tema desta noite seja colocado no telão, por favor. Minha família, um projeto de Deus. Diga, minha família é um projeto de Deus. A tua família é um projeto de Deus. A mão de Deus está sobre a sua família. A sua família não é obra do acaso. A tua família não é um acidente de percurso. A tua família é um projeto de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Efésios, no capítulo 5, no versículo 1, ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Diga, eu sou um filho, uma filha, amado e amada por Deus. E andai em amor, como também Cristo nos... Diga, Cristo me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que a Bíblia diz? Que Ele se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Quando Jesus se entregou por você, não foi por acaso, é porque tu és um projeto de Deus. Quando Jesus se entregou por nós, quando Jesus se importou comigo e com você, não foi obra do acaso, porque, sabe, o seu nome foi colocado de última hora na lista. Não. Andai em amor, como também Cristo nos amou. Ele te ama, Ele te amou e te amará para sempre. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado e eterno Deus Todo-Poderoso, somos o resultado do Teu amor. Eu sei que talvez muitos aqui não tenham a dimensão exata do quanto o Senhor nos ama. Talvez alguns não tenham dado o devido valor e a importância que o Teu amor tem para conosco. Hoje eu quero, Pai, que o Senhor ilumine os olhos do entendimento dos Teus filhos, levando-os a compreender e a entender a importância que cada um tem para Ti. E mais do que isso, nos ensina nesta noite como cuidar da nossa família, como devemos cuidar deste projeto que é Teu. Senhor, eu, pastor Ricardo, uma vez mais entrego a minha família em Tuas mãos para que o Senhor a cuide, para que o Senhor cuide e me capacite para cuidar dela. Da mesma maneira, cada família aqui representada nesta noite, nós entregamos em Tuas mãos para que o Senhor cuide e nos ensine cada um aqui como cuidar de sua própria família. Ajuda-nos, Deus, a entender aquilo que nós temos como um projeto Teu chamado família. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Diácono Adriano. Que Deus lhe bendiga sempre. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, minha família espiritual, eu temo e tremo todas as vezes que eu subo ao altar, porque é uma responsabilidade muito grande lidar com vidas. Isto aqui é um hospital, uma UTI espiritual. E quando eu subo ao altar com a responsabilidade de falar sobre família, eu estou mexendo com o coração de Deus. Quando eu venho à igreja e subo ao altar com a missão e a responsabilidade de falar sobre família, eu estou lidando com a obra do amor, do coração, com a menina dos olhos de Deus. Porque tu és a menina dos olhos de Deus. E sabe que por você ser a menina dos olhos de Deus e a sua família ser um projeto de Deus, um projeto perfeito de Deus, a sua família sempre será alvo de investidas do inimigo. Sabe que o inimigo tem tentado muitas famílias, ao longo dos séculos, tem investido pesado
para destruir as famílias. Porque o inimigo sabe que a família é um projeto de Deus. A família é algo instituído por Deus, criado por Deus. E o inimigo sabe que se ele achar uma brecha, se ele acertar um membro da família, ele consegue atingir toda a família. O inimigo sabe que se ele pega alguém, às vezes aquele filho que não vem à igreja, aquela filha que não vem à igreja, e se ele consegue o seu objetivo na vida desta pessoa, toda a família, por consequência, acaba sofrendo, os pais, as mães, os irmãos, porque um membro da família está sofrendo. Então, o inimigo tem tentado levar as famílias, ao longo dos séculos, ao fracasso. Às vezes aquele filho que não vem à igreja, o inimigo tenta articular, às vezes, a juventude, tentando levar um jovem às drogas. Às vezes o inimigo vai articulando, de alguma forma, às vezes através de uma moça, através de um rapaz, através de uma amizade, tentando articular para levar um filho ao primeiro gole de bebida, a cerveja, a alguma coisa, a pôr um cigarro na boca, e começa com um cigarro, e depois vai com outro, e um cigarrinho de maconha, porque todo mundo fuma, afinal de contas, um baseadinho é o cachimbinho da paz, e ser careta não está com nada. Então o inimigo, ele fica o tempo todo ao derredor, tentando, lançando dardos, lançando flechas, para tentar alcançar o seu propósito na vida de um membro da família. Então, é muito comum. Você vê, os jovens são vulneráveis, os jovens têm os seus sonhos, as suas emoções, e o inimigo está o tempo todo tentando colocar um vício, colocar algo errado. Você vê também o inimigo tentando levar as pessoas a coisas piores, quizás que eu possa dizer piores, porque todas essas coisas são ruins, mas alguns jovens ao homossexualismo. A mídia diz isso é normal. Hoje o homossexualismo é normal, o lesbianismo é normal, e para a sociedade, a televisão, olha, não estou aqui sendo puritano, não estou aqui querendo dar sermão ao ponto de ofender ninguém, mas é importante nós entendermos que o inimigo, ele é astuto. Ele começa de forma sutil. É um cigarrinho, é um baseadinho, é uma bebidinha, uma cervejinha, é um drink, é um coquetelzinho. Daqui a pouco é mulher com mulher, porque afinal de contas está na moda. E o inimigo é astuto. Por quê, pastor? O irmão está falando isso. Porque uma vez que o inimigo consegue adentrar a uma casa com uma situação, com uma investida dessa, ele vai com a intenção de desestruturar e envergonhar um lar cristão. Amados, qual é a forma que o inimigo às vezes vai tentar para envergonhar um lar cristão? Através de um filho, com bebida, com drogas, com promiscuidade, com cigarro, com drogas. Como é que o inimigo vai tentar desestruturar emocionalmente, espiritualmente, às vezes um lar, onde toda a família tem um berço ali cristão, tem uma vida devocional a Cristo? Através, às vezes, de um jovem, através do adultério, através da tentação na vida do marido, na vida da esposa. Você vê que esses dias as mulheres estavam aí alegres, felizes do mundo, pessoas que não conhecem a Cristo, suponho eu, porque hoje as mulheres traem mais do que os homens. Então, veja como as coisas estão e as pessoas vibram com isso. Isto é um inimigo que tem alcançado o seu desígnio. Por quê, pastor? Porque uma vez que o inimigo consegue penetrar, ele destrói e desestrutura uma família, um lar cristão. O que nós vamos fazer nesta noite? Vamos entender como proteger a nossa família. Nós temos que proteger a nossa família. Nossa família é um projeto de Deus. Você e sua casa servirá ao Senhor. Diga, minha família é um projeto de Deus. Amados, eu sempre digo isso, já ouviu falando aqui, o Gabrielzinho é a raspa do tacho. O Gabrielzinho não foi planejado por mim e nem pela pastora. Um dia nós tomamos um susto, a pastora disse, meu bem, as minhas regras estão atrasadas, e eu disse, oh meu Deus, não brinca, nem de brincadeira, eu fiquei assustado.
Fizemos um exame de farmácia, em menos de 15 segundos deu, está grávida. Se eu sentei, eu não sabia se eu abraçava. Ela dizia, meu bem, que bênção. Ou se eu tremi. Com 2 filhos. Quando veio o terceiro, eu tremi. Não estava nos meus projetos, mas estava nos projetos de Deus. Porque a família não é minha, a família é de Deus. A minha família é um projeto não meu, Ricardo. A minha família é um projeto de Deus. Os seus filhos não são um projeto seu. Os seus filhos são um projeto de Deus. Meu irmão, podem ter tentado te abortar. Olha, disseram que iam tentar me abortar, pastor. Olha, não importa. Não se sinta frustrado, não se sinta chateado, não se sinta rejeitado nem desprezado. Porque nós não somos um projeto humano. Nós somos um projeto de Deus. Nós estamos na família que nós estamos porque Deus escolheu esta família para nós. Não reclame da sua família. Foi Deus quem te deu. E eu digo, hoje eu olho o Gabriel com 3 anos. Isso é a razão da minha vida. Eu vejo Laura vai fazer 6 anos a semana que vem. Vamos ver se trazemos um bolo para a igreja, abapai. Isso é a razão da minha vida. Eu vejo meu filho com 14 anos, razão da minha vida. Parece que eu amo o Gabriel há 14 anos, que é a mesma idade do Lucas. Parece que eu amo o Gabriel, a Laura. É tudo igual, não tem distinção. Pergunta para um pai. Por quê? Porque quando chega e aquilo vem de Deus para a sua vida, isto alegra o teu coração. Então nós temos que cuidar da nossa família. Diga, minha família é um projeto de Deus. Então, nós temos que entender como cuidar deste projeto. Olha em Josué 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal, olha Josué dizendo, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram, deuses com letra minúscula, a quem serviram vossos pais, que estava da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, aí ele diz, ponto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou te explicar isso aqui. Amados, quem quiser servir com os padrões deste século, servir com os padrões deste mundo, vão sofrer as consequências que o padrão do mundo tem a oferecer. Agora, eu e você, eu e minha casa, você e a sua casa, serviremos ao Senhor Jesus. Quem está compreendendo? Nós temos que servir ao Senhor. Por que eu estou te dizendo isso aqui? Porque minha família, sua família, é um projeto de Deus. Você precisa aprender a cuidar da sua família, porque a tua família é o seu denário. Sabe a parábola do talento? Que Deus distribuiu o denário? Deus me deu 3. Deus me deu 3 filhos e uma esposa. Esta é a minha família. Então eu tenho que cuidar desta família que não é minha. Eu tenho que fazer esta família multiplicar. Eu tenho que fazer os meus filhos darem frutos para Deus. Eu tenho que fazer com que a minha casa seja uma casa que honre o nome de Deus nesta terra. Os talentos que Deus me deu, que Ele me emprestou, me deu para administrar para Ele, que não são meus, são dele. Os meus filhos não são meus. A minha esposa não é minha. A minha própria vida não é minha. É de Deus. Então tudo que Deus me deu, eu tenho que multiplicar para Ele, eu tenho que cuidar bem. Deus designou a família que eu tenho. Deus designou a família que você tem para você. E você tem que cuidar. Amém? A tua família é um projeto de Deus. Então, nós não podemos enquadrar a nossa família no padrão do mundo. Amém? Então vamos ver, pastor, qual é o padrão de família de Deus? Porque existe um padrão. Qual é o padrão da família instituída por Deus? Vamos ver. Disse mais, põe Gênesis, por favor. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aqui está a instituição de uma família. Deus disse, olha, não é bom que o homem esteja só. E assá, do grego, preparar. Então, não é bom que o homem esteja só. Então Deus, preparou, far-lhe-ei. Deus preparou uma auxiliadora. Deus instituiu aqui a família. A família é um projeto de Deus. Vamos ler do 18 a 24. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea.
Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a num homem e lhe trouxe. Não? Ah, não, homem com homem é lobisomem. Transformou numa mulher e lhe a trouxe. Esse é o padrão de Deus. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Versículo 24. Por isso, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a outro homem, tornando-se os dois uma só carne. Hã? Não. A uma mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, esse é o padrão bíblico. Mas, pastor, o mundo diz que nós não podemos tocar neste assunto, porque isso, olha, o pastor vai preso, isto é muito complexo. Amado, quem quiser servir, Josué, quem quiser servir aos deuses dos amorreus, quem quiser servir aos deuses deste século, quem quiser seguir os padrões do mundo, siga, sem a bênção de Deus. Agora, eu e minha casa, você e a sua casa, temos que seguir aos padrões bíblicos. Temos que seguir aos padrões bíblicos, porque senão... Não, pastor, porque hoje tudo é muito normal. Normal para quem? Normal para o mundo, para este século, para aquilo que o mundo põe para destruir a família. Meu irmão, Deus diz, vai, sede fecundos, multiplicais. Manda uma mulher com mulher multiplicar. Manda um homem com homem multiplicar. Amados, ou nós... Põe Josué para mim, por favor. Põe Josué. O que diz aqui? Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje quem servais. Se aos deuses a quem serviram os nossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra... Quem quer seguir, que siga. Quem quer viver assim, que viva. Agora... Não queira a bênção do Deus da Bíblia Sagrada, porque viver desta forma é fora do padrão bíblico. Então, quero que você entenda. Ponto 1. O inimigo é astuto e tem feito com que as coisas pareçam normais e as pessoas vivem debaixo destas coisas erradas como se isso fosse normal, sendo que não é. Quem está compreendendo? O padrão bíblico, o padrão de Deus... é que o homem vai deixar a sua casa, vai se unir a uma mulher, os dois vão se tornar uma só carne, vão se submeter às autoridades deste país, vão se casar no registro civil da comarca que moram. Quem está compreendendo? Efésios 5:31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Pastor, me explica uma coisa, qual é a família que tem a bênção de Deus? Esse tipo de família. Então o irmão está dizendo que se a família não tem este padrão, ela não tem a bênção de Deus, não sou eu, é a Bíblia. É a Bíblia quem diz. É a Bíblia quem diz que existe um padrão. Como diz lá em Josué, quem quiser servir o padrão do mundo, os deuses deste mundo, siga. Agora eu não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou ensinar para o meu filho, olha, filho, homem com homem é normal. Eu não vou ensinar para minha filha, olha, filha, mulher com mulher é normal. Eu vou ensinar para os meus filhos o padrão bíblico. Quem está compreendendo? Então, se você quer ter a bênção de Deus, nós temos que começar a compreender como Deus quer. Amados, pastor, por que a Bíblia diz que tem que se unir? Eu posso me unir a alguém e constituir uma família? Eu não quero ir em cartório, eu quero nada. Amados, nós estamos sujeitos às autoridades. E a lei diz que para nós casarmos, nós submetemos a isso, tem que haver um registro civil. Hoje, o Deus deste século, o inimigo, começou a usar atalhos. Eu lembro que na época de mamãe,
Eu ouvi muito minha mãe falando isso. Minha mãe dizia assim: fulano de tal, comadre, fulano de tal, amaziou com não sei quem. Isso era um termo, não sei quem já ouviu esse termo. Minha mãe usava isso. Não, fulano é amásia. Isso soa meio estranho. Fulano é amásia de não sei quem. Olha, você lembra de fulana? Então, não sei mais. Não, fulano amaziou com não sei quem, com ciclano. Isso não é o padrão de Deus. Amásio, amaziado, não é o padrão de Deus. E com o passar do tempo, as pessoas foram criando, leis para defender o que é errado, e foram criando leis. Então, atualmente, uma outra época era assim: estou juntado, juntei as escovas, juntei os panos, juntei os trapos. Não é assim que a sociedade fala? Isso não é o padrão de Deus. Deus não tem compromisso de abençoar. Aí você vê porta que não se abre, dificuldade, portas que se fecham. Por quê? Não, pastor, porque, sabe, o negócio de casar, se der errado, dá muito trabalho. Amado, se você for pensando em que vai dar trabalho, separar, não case, não case. Então, qual é o padrão de Deus? Não é o juntado. Então, aí começaram a criarem leis para poder, o Deus deste século, para acertar o que é errado. Não, morou junto um tempo, já é o concubinato. É assim? Eu vou chegar lá. Depois teve o concubinato. Tem um concubinato, não, porque você pode provar, nega, porque você morou com ele, nega, você tem direito também, a metade da casa, porque é o concubinato. E a pessoa tem que dizer, o concubinato. Nós vamos comprar uma casa financiada. Não, aí o homem lá, ele disse lá na caixa, olha, faz uma declaração que vocês são casados, reconhece firme em cartório que mas nós não somos na PAPOM. Meu irmão, tu vai atrasar a prestação, você não vai conseguir honrar, tua casa vai para o leilão, vai perder, porque Deus não tem compromisso de honrar coisa errada. Não tem. E hoje, agora chama-se união estável. União estável. Pastor, Deus tem compromisso de honrar união estável? Não, Deus não tem. Porque Deus tem um padrão. Quem está compreendendo? O que eu estou te ensinando aqui é cuidar da tua família, a dar bom exemplo para os teus filhos, para quando alguém dizer, quem é o teu pai? Meu pai é casado com fulano de tal, com a minha... Não, meu pai não casou, minha mãe não casou, vou juntar também. Eu também vou juntar as escovas lá, se der, deu, se não der, não deu. Meu irmão, de todo respeito, não leve a mal o que eu vou dizer. Não leve a mal. Isso não tem a bênção de Deus. Isso é rebeldia contra Deus. Estou aqui te ensinando. Pastor, existem instituições que dizem que o seu líder não pode casar. Isso é uma aberração. Você veja que todos os ministérios, chamados cristãos ou não, onde os líderes não são permitidos casar, não é permitido casar, isso é político, apenas política e financeiro, porque nós vemos aqui a Bíblia, o padrão de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Deus viu que aquilo, tudo que ele criou, tinha uma coisa que não era bom, o homem estava só. Deus fez uma auxiliadora. Então, quando uma instituição diz, olha, os líderes dessa instituição não vão se casar, isso é político e financeiro. Único e exclusivamente para não ter herdeiro, para poder pegar a herança, quizás talvez o prédio da igreja ou qualquer outra coisa. Então, aí você vê caso de pedofilia. O maior índice de homossexualismo está dentro dessas instituições onde os seus líderes não podem ter uma mulher. Amado, está no sangue do homem, está no libido, está no desejo, o homem tem apetite sexual. Por isso ele tem que se casar com uma mulher. Com uma mulher. Quem está entendendo? Aí fica o homem ao celibato. Só celibato para você entender o que está na Bíblia. Só celibato para você compreender. E aí você vê crianças, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de centenas de milhares de crianças que foram abusadas, estão sendo abusadas ao longo dos séculos por instituições. Porque diz, não pode casar. Político e financeiro, não tem nada de espiritual nisso. Não tem nada de espiritual. Paulo fala, né? Se alguém não quer casar, se é uma preferência da pessoa, se a pessoa tem esta aptidão, isto é um dom, isto é 1 em 100 milhões, porque todos nós temos aptidão, queremos uma esposa. Então, amados, estamos aqui brincando, ninguém é bobo. Agora, uma instituição que proíbe o casamento, o que ela está fazendo?
O homem vai ter que ter uma fuga. E ele diz, eu tenho que pegar o quê? Uma criança que não vai saber de nada, uma criança indefesa, e violentam crianças. Isso é um padrão de Deus, isso é diabólico, demoníaco. Você vê homens com homens, eu preciso me satisfazer. E aí, compadre? Tá nós dois aqui, já estamos aqui fechados, enclausulados, vamos que vamos. Então, isso é o padrão de Deus? Não, isso não é o padrão de Deus. Porém, o inimigo tem atado, vendado os olhos das pessoas para destruir as famílias. Como um homem que não tem uma família, nunca teve uma companheira, uma esposa ao lado, vai aconselhar ou vai casar alguém se ele não acredita na instituição chamada casamento? Como eu vou pedir para um homem abençoar a união, o meu casamento, se esta pessoa não acredita no casamento? Isso não é o padrão de Deus para uma cerimônia de casamento. Então nós estamos aqui entendendo o cuidado com a família. Não posso pôr minha família em qualquer lugar. Você tem que orientar, você tem que falar. Pastor, o pastor está pegando pesado. Não, eu estou cuidando da tua família. Tua família é um diamante. Você pega os membros da sua família e vai tratar de qualquer jeito? Não vai. Se você ganhar um talento, Deus te deu um talento para cuidar, uma barra de ouro. Deus te dá uma barra de ouro, 18 quilates, 1 quilo de ouro. Aí você vai dormir de noite e diz, vou deixar aqui na porta, no portão, deixa aqui na rua, na calçada, vai? Vai? Ah, ganhei uma barra de ouro, acho que eu vou caminhar na praia, vou deixar lá, largadinho, semana que vem eu volto para pegar. Vai? Deus te deu uma família, vale mais do que uma barra de ouro, é um talento. Podemos deixar de qualquer forma. Nós temos que orientar a nossa família, temos que cuidar da nossa família. Existem assuntos que nós temos que tratar na igreja. Se nós não tratarmos na igreja, vamos tratar aonde? Na novela? Está infectada pelo inimigo. Não podemos, nós temos que compreender estas coisas. Então, nós não podemos com o padrão do mundo, viver como o padrão do mundo. Então, coisas erradas, o que não tem a bênção de Deus, não podemos. Josué 24:15, novamente. Está depois de Efésios. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, Senhor com letra maiúscula, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Amados, algumas pessoas querem servir aos deuses deste mundo. Algumas pessoas querem pagar para ver o que vai dar. Agora, isso não tem a bênção de Deus. Diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Olha, isto aqui você protege a sua família. Agindo desta forma, você vai construir bem a sua família. Nós temos que construir a nossa família com um padrão bíblico, um padrão de Deus, para termos amparo, para termos direção. A tua família não é uma coisa qualquer. Sabe que às vezes nós não damos valor para o que Deus nos deu. Nós não damos o devido valor para o que Deus nos deu. Nós temos que entender. Eu quero te dar alguns conselhos, quero te mostrar biblicamente como deve ser o nosso cuidado com a nossa família. Provérbios 14:26. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus... Olha, versículo 27. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Então o temor, você tem que ensinar. Sabe que quando pequeno, passamos muita dificuldade. Como eu já disse aqui, venho de uma família muito pobre. Mamãe tinha uma condição, tadinha, faxineira, fazia faxina, diarista, se matava de trabalhar. Morávamos num porãozinho no bairro do Ipiranga, situação precária. Um dia a mamãe disse, não tenho como, não está dando, e me mandou para a Bahia. E eu morei um período na Bahia com os meus avós paternos. Meu pai me abandonou quando eu nasci. Ele foi embora, abandonou eu e mamãe, e eu fiquei com a minha mãe. Porém, os meus avós, o pai do meu pai e a mãe do meu pai, sempre tiveram uma autoestima, um carinho, um amor muito grande por mim. O meu avô se chamava Ricardo, por isso meu nome é Ricardo. E eu fui morar com meu avô. Meu avô, 1,80 m, bigodão, baiano. Um dia, estava sentado na sala com um coronel conversando. Já contei essa história aqui, eu passei e disse, vovô, tem banana aí?
O parceiro falou, vovô, tem banana! Meu avô só fez assim, ó. E abaixou a cabeça. Eu entrei na despensa, tinha mamão, tinha abacate, tinha de tudo, tinha goiaba, mexerica, mas eu queria banana. Ele disse, vovô, não tem banana! O coronel foi embora, eu estou saindo, meu avô tinha um chicote, um pedaço de madeira, uma forquilha, com couro e um nó na ponta do couro. Eu passei, ele deu. Os 15 segundos para eu conseguir alcançar minha avó e abraçar, e a minha avó xingar ele de doido e brigar com ele, não deixar, foram 15, 20 chicotadas. Só de shortinho e camisa. Eu, ai. E a minha avó diz, você é louco, Ricardo, você está louco, seu velho. Você está fazendo isso com o menino, com o meu neto? Azelita, esse menino não respeita ninguém. Esse menino me pediu banana. Eu disse, eu estou apanhando porque eu pedi banana. Eu não sabia porque eu estava apanhando. Se fosse Laura dizia, eu só estou apanhando porque quero uma bananinha. Ali é danada. Se é Laura, o negócio fica feio. Se eu gosto de uma banana, eu vou apanhar? Isso é Laura. É ou não é assim? Eu conheço. Eu apanhei. Amado, decidindo, meu avô estava conversando, eu dava a volta por trás, eu tinha um medo do meu avô, eu me pelava de medo, eu morria de medo. Como são os relacionamentos hoje com Deus? Não é para você ter medo, mas ter reverência, respeito. Eu aprendi a respeitar o jeito do meu avô depois daquela surra. Amados, nós temos que ter reverência com as coisas de Deus. Sabe, você vê pessoas fazendo piada com o nome de Deus, zombando do nome de Deus, usando o nome de Deus em vão, fazendo gozação com o nome de Deus. Nós temos que ter temor, porque o temor é amparo, o amparo do grego, mitache. Temos aí amparo do grego, mitache. Olha aí, amparo, mitache. O que significa mitache, pastor? Esperança, confiança, refúgio e segurança. Então, leia aqui, no temor do Senhor tem o homem, volta abençoado, mitache. No temor, mitache do grego, no temor do Senhor tem o homem esperança, confiança, refúgio e segurança. Quem teme a Deus, meu irmão, tem esperança no coração, tem confiança, tem refúgio, tem segurança. Você tem que ensinar a sua família a ter o temor de Deus. Tem que ensinar a sua família, isso é segurança. Olha Eclesiastes 4, 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Olha que coisa extraordinária. Nós temos que promover o quê? Na família, unidade. Diga, minha família tem que ter unidade. Tem que ser uma família desunida. Tem que ser um pelo outro. Vamos nos ajudar, vamos estender a mão. O que eu posso fazer por você? O que você pode fazer por mim? Amados, o que se vê hoje são muitas famílias competindo, um querendo competir com o outro, um querendo ser melhor do que o outro. Olha, entenda isso espiritualmente que eu estou dizendo, como igreja e como família carnal. Se alguém da sua família está sofrendo, para tudo para ajudar esta pessoa. Se dedica. Meu irmão, como diz no popular, cai para dentro, vai para cima, ajuda. Sabe por quê? Porque a vitória de um membro da tua família é a tua vitória. A vitória dos meus filhos são a minha vitória. Eu me realizo através dos meus filhos, eu me realizo através da minha esposa e vice-versa. Se o meu barco afundar, afunda todo mundo. Se um filho sofre, todo mundo sofre junto. Se uma mãe sofre, todo mundo sofre junto. Quem está entendendo? Então, nós temos que entender esses valores. Eu quero falar com os pais que têm crianças pequenas. Você tem que trazer os seus filhos para a igreja. Pastor, eu não consigo ouvir nada, eu não tenho sossego, meus filhos são bagunceiros, meus filhos são terríveis, são danados. Traz para a igreja.
Ah, pastor, eu não gosto de ir porque eu tenho que ficar no berçário, assistindo o culto pela tela, e eu não... Venha, traga, sabe por quê? Você vai evitar o fracasso. Tem muito adolescente se drogando, bebendo, fumando, roubando, no homossexualismo, no lesbianismo, num monte de coisa errada, porque não teve orientação bíblica e espiritual. Tem um monte de mãe chorando. Por que eu não levei meu filho para uma igreja? Por que eu não ensinei o caminho do Senhor? Isso é bíblico. Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina. Nós temos que ensinar. Nós temos que instruir. Ensina. Temos esta palavra no grego. Shanak. Treinar, dedicar, instruir. Então você tem que educar na palavra, treinar. Tem que se dedicar. Meu irmão, não põe filho no mundo só para pôr no mundo. Ah, o mundo cria. Tem pai que não está nem aí. Não, a sociedade vai ensinar. Vai levar uns tapas lá fora para aprender como é bom. Que isso? Que isso? Não, nós vamos ensinar em casa. Esta criança, o caminho que ela deve andar. Traga o seu filho para a igreja. Com toda a dificuldade que você tiver, traga. Ih, pastor, mas está frio. Enrola o presbítero William, nunca me esqueço disso. E a presbítera Luzinete enrolava o Guilherme num lençol, punha um saco preto daquele de lixo, ia para o ponto de ônibus, não tinha um carro naquela época. E às vezes eu passava na estrada, tchum! Aí eu voltava para pegar eles lá no ponto de ônibus, lá em Mongaguá. Com o Guilherme pequenininho, miudinho, num saco preto de lixo. Mas trazia para a igreja. Ele era danado, dava soco, brigava. Está sendo ensinado no caminho do Senhor. Então nós temos que ter isso. Ensina a criança. Nós vemos músicos aqui, crianças, jovens, adolescentes tocando instrumento. Que futuro esses jovens terão? Serão jovens abençoados, brilhantes, bons pais, bons maridos, bons profissionais, bons servos de Deus, estão sendo instruídos no Senhor. Ensina. Sabe por que você vai livrar do fracasso? Meu irmão, ensina agora, com todo respeito. Não vai ficar chateado comigo. Ensina agora para não ter que visitar na cadeia. Ensina agora para não ter que ficar indo visitar em clínica de recuperação. Com todo respeito. Desculpa. Eu tenho filhos, eu tenho 3 filhos. Eu falo isso com temor e tremor, com todo respeito. Agora nós temos que instruir. Amém? Eu quero também dar um conselho para os filhos. Os filhos têm que obedecer aos pais. Tem filho que acha que é dono do nariz, é rebelde. Olha, 100% dos filhos que acham que são donos do nariz quebra a cara. Pastor, não é 99, 100. Para não ser injusto, 110%. Quebra a cara. Sou dono do meu nariz, eu vou fazer, porque eu faço, eu aconteço. Quebra a cara. Sabe por quê? Quem quer servir aos deuses do mundo, dos amorreus, vai viver segundo eles. Vai comer o pão que o diabo amassou. Agora, quem tem um padrão bíblico, como nós temos, Efésios 6, 1-4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento versículo 3. Para que te vá bem, para você ir bem na vida, tem que honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Quer se dar bem na vida, tem que honrar pai e mãe. Para que tenha vida longa sobre a terra. Agora, olha o 4. E vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e administração do Senhor. Versículo, é só até aqui. Presta atenção uma coisa. Todo filho desobediente ao pai não tem vida longa. Presta atenção. Não, desculpa, não vai ficar assustado. Pastor, você vê um monte de jovem morrendo, se matando, se drogando, no crime. Não honra pai e mãe. Você vê um monte de moça. Não, porque eu vou acontecer, sou dona do meu nariz. Às vezes xinga a mãe, xinga o pai, se rebela contra o pai, se rebela contra a mãe. Um dia você vai ser mãe. Sabe o que vai acontecer? Não é praga do pastor. Teu filho vai fazer a mesma coisa com você. Você vai sofrer. Vai passar maus bocados. Porque quem planta nessa vida, colhe nesta vida. Quem planta contra o pai e a mãe, colhe. E não colhe pouco. Filho que desonra pai e mãe, não tem a honra de Deus.
Mas eu sou bem no trabalho, porque, olha, eu sou bem nos estudos, eu sou mais eu falo, você vai ser bem, pode estudar, pode ter diploma. Mas quando chegar o momento da colheita, meu irmão, minha irmã, tremam os céus. É melhor ter morrido. É melhor ter morrido. Porque quem não honra pai e mãe, não tem a honra de Deus. E um ser humano nesta terra, sem a honra de Deus, é melhor morrer. Eu, pastor Ricardo, se for para eu viver e não ter a honra de Deus na minha vida, eu prefiro morrer. Eu prefiro a morte. Deixo aí meus 3 filhos para Deus cuidar. Eu deixo minha esposa para Deus preparar um novo marido para ela, um homem bom, honrado por Deus, que vai ajudar a criar os meus filhos e vai ser feliz. Porque a minha vida sem a honra de Deus, eu vou ser como um verme nessa terra. Desculpa, não estou aqui querendo assustar ninguém. Mas volta para mim, diácono, faz favor. Isso é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento É o primeiro mandamento. Olha a importância que Deus dá para a família. Para que te vá bem. Para você ir bem. E sejas de longa vida sobre a terra. Tem gente que diz assim, paguei com a língua. Quem já viu esse termo aqui? Levanta a mão. Mamãe falava isso. Ih, eu falava tanto de não sei quem, eu paguei com a língua. Que meu filho é pior, é bagunceiro. Ah, eu aprendi com a minha mãe, não falo de filho de ninguém. Eu fico quietinho. Fica quietinho, Iso. Quietinho, não é assim, diácono? Que Deus de vez em quando fala para o diácono Iso, fica caladinho, fica quietinho. Agora está falando comigo também, viu, diácono? Eu estou ficando mais quietinho, de vez em quando. Amados, isso é sério. Isso aqui não é brincadeira. Para que te vá bem. Não se dá bem na vida. Quando minha mãe dizia, não fala, olha, cuida do teu nariz, eu falei o que não devia, estou pagando com a língua. Não é praga. É o que eu li no momento do ofertório, enquanto durar a terra. O que você planta, você colhe. De Deus não se zomba. Mukterizo, do grego. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia para a carne, da carne colherá corrupção e morte. O que semeia para o Espírito colherá vida eterna, vida em abundância. Estou aqui para assustar filho nenhum. Agora eu vou te dizer uma coisa. Filhos desta igreja. Um dia você vai casar. Um dia você vai ter filho. Um dia você vai ser pai. Um dia você vai ser mãe. Um dia você vai ter os seus filhos no mundo. Você vai saber o que é o amor de um pai e o amor de uma mãe. Se você não quer colher colheita amarga, semeie amor, honra e respeito sobre a vida do seu pai e da sua mãe. Eu estava às vésperas de me casar. Estou uma aliança de 3 kg 450 gramas no dedo. Ia me casar. A minha noiva disse assim para mim, olha esta velha da tua mãe, depois que a gente casar eu vou pôr esta velha no asilo. Eu disse, vai. Ela disse, vou. Eu não gosto desta velha. Eu disse, tá bom. Eu disse, nega, vai arrumar uma muda de roupa para lavar. Estou brincando não. Só não te trago aliança porque me roubaram ela. Senão eu trazia aqui que já tinha virado o quê, pastora? Um piso para casa, né, pastora? Tinha virado o piso. Pastora não dispensa não, tá pensando que era da ex, ela vai dizer, não quero, isso é ouro, ela quer, ela não é boba não. Estava para casar, vendo casa, vendo apartamento, noivo. A mamãe vai para o asilo, esta velha, Eu disse, mamãe é uma velha. Mamãe, quando eu passei de 3 meses internada entre a vida e a morte, mamãe doméstica, indo cuidar de mim, vai para o asilo. Mamãe, que quando eu estava passando dificuldade, se matou de trabalhar, comeu o pão que o diabo amassou, foi humilhada em casa de família, foi humilhada em casa de familiar, esse moleque come muito, xingado, humilhado, para me criar, a mamãe vai para um asilo. Esta mulher que me pôs no mundo, que honrou a minha vida, que pagou material de escola sem poder, que tirou da boca dela para pôr na minha boca,
que ficou noite e noite sem dormir, me jogando no ombro, 3, 4 horas da manhã, porque tinha amígdala grande e ficava com a garganta inflamada, mês sim, mês não. Mamãe que me pegava às 4 da manhã, jogava no lombo, subia a Ricardo Jafé, pegava um ônibus, ia para o Hospital das Clínicas, para fazer tratamento de bronquite, que eu fui curado, graças a Deus, por Jesus. Esta mãe que se matou a vida inteira por mim, para o asilo, pus a noiva para correr. Não há mulher na face da terra que me faria desprezar minha mãe. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu aprendi a honrar minha mãe e Deus me honrou por isso. Porque hoje eu tenho o amor da minha esposa e tenho o amor dos meus filhos. Porque eu amei a minha mãe. Porque eu sei que eu vou ficar velho e os meus filhos não vão me pôr num asilo. Porque eu nunca pus minha mãe no asilo. Sabe qual foi a última pessoa que minha mãe viu antes de dormir? Eu digo dormir porque está com o Senhor. Fui eu. Sabe quem foi a primeira pessoa que recebeu a notícia quando mamãe foi recolhida para o seio de Abraão, sentou e chorou? Fui eu. Sabe quem foi a primeira pessoa que me viu nascer? Foi mamãe. Estivemos juntos a vida toda. E estaremos a vida toda, a eternidade toda, quando o meu momento chegar, quando eu completar a minha carreira e guardar a minha fé. Quero dizer o seguinte, amados. Quer ser honrado, tem que honrar. Quer ter vida longa, tem que honrar pai e mãe. Jovens desta igreja, honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Amém? Eu tenho que dizer isso. Hoje é um dia das mães. Isso é um culto de família. Não posso sair daqui sem te orientar. Então nós temos que buscar a orientação para pôr dentro da nossa casa. Mais alguns conselhos e nós encerramos em 3 minutos. Deuteronômio 6, 4-7. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Amados, nós temos que inculcar aos nossos filhos, temos que falar, temos que orientar, temos que cuidar. Pai é chato mesmo, mas é chato porque ama. O pai que ama, cuida, fala, e o filho que entende o amor de pai tem que acatar, tem que ouvir, tem que obedecer. Quem está entendendo? Porque se você não cuidar da tua família, o mundo vai cuidar. Se você não abraçar o seu filho, as drogas vai abraçar. Se você não abraçar o teu filho, o inimigo vai pôr alguém cujo Deus desse século tem induzido para poder abraçar. Se você não estiver do lado aconselhando, o inimigo vai aconselhar. Sabe o que eu ensino na minha casa? Eu ensino os meus filhos a não ter segredo comigo. Pode contar. Seja o que for, conta. Os meus filhos me contam. Pai, é isto aqui, é isto. Sabe por quê? Porque nós desenvolvemos uma relação de confiança. Nós temos uma relação de confiança entre pai e filhos. Eu quero isto com Laura, eu quero isto com Gabriel, a vida toda com Lucas. E eu inculco, eu ensino, eu falo. Filho, isso não pode por isso, isso não honra a Deus, isso desagrada a Deus. Amém? Tem que ser assim. Tiago 1,22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós. Tem que ouvir, tem que praticar. Pastor, como eu faço agora? Porque eu tenho pessoas, eu entendi, maravilhoso, agora eu tenho pessoas da minha família que não vêm na igreja. O meu marido não vem na igreja, o meu filho não vem na igreja, meu filho não suporta falar de igreja, o meu marido, olha, eu venho para a igreja, ele me chama para ir para a igreja, ele me traz na porta e vai embora. É um amor de marido, mas não vem na igreja. Pastor, meu marido bebe, meu marido fuma. Olha, o que eu faço? Porque eu entendi, mas agora, nem toda a minha família vem na igreja. Os meus filhos estão grandes, eles não vêm na igreja. O que eu faço? Como que eu vou pôr valores para pessoas que não dão abertura? Você vai orar. Você vai proteger a sua família em oração. Não vai haver um só dia que você não vai orar por este membro da sua família. Não vai ter um só dia que você não vai cuidar, que você não vai regar, que você vai orar. Deus vai inclinar este coração. Deus vai começar a trabalhar. Você vai começar a mudar o seu comportamento em casa.
Não podemos ser agressivos, não é na briga, não é na confusão, não é no soco, não é no xingamento, não. Escuta aqui, moleque, eu vou quebrar a tua cara. Não. Você vai dizer o contrário, vai dizer, olha, você quer ir, vá. Você quer ir, amém. Não é o que eu quero. Eu te amo, eu quero o teu bem. Eu vou ficar aqui orando por você. Deixa ele pensar que ele tem uma mãe lá orando por ele. Você vai proteger a sua família em oração. Minha irmã, você que tem um filho adolescente, jovem, rapaz que não vem para a igreja, que chega às 4 da manhã, um filho que chega às 4 da manhã não sabe como a mãe fica, o pai fica, não dorme. E no dia seguinte tem que acordar para trabalhar. O filho está lá, está dançando, está se divertindo, não está nem aí. Não, estou de boa. O pai e a mãe estão lá, olhando, não chegou, vai, olha na cama. Mas eu levanto 2 vezes na noite. Os meus filhos pequenos estão dormindo, eu vou no quarto lá, olho, vejo se não tem pernilongo. Ixi, tem pernilongo, tem que passar repelente, tem que cuidar. Como que é, doutor Maurício? Leva para Santos, arruma a perna torta, bota aparelho, arruma. Aí depois vem o camarada, põe no navio, leva. Não tem homem que não chora. Não tem homem que não chora. E o doutor Maurício chorando é feio. Ele é feio. Ele tendo um negócio. Isto é feio, ele chorando é feio. É feio. Mas nós cuidamos. Então, sai daqui hoje com esta lição para a tua família. Pastor, enquanto há tempo, ensine, dê conselhos. Se você não tem esta abertura, você vai proteger em oração. Ore pela vida profissional do seu marido, da sua esposa, a vida financeira. Proteja a sua família em oração, porque a tua família é um projeto de Deus. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos encerrar orando a Deus. Depois vamos ter um momento de uma apresentação, não é isso, pastora? O púlpito sai, o púlpito fica, o púlpito sai. Então, vou tirar minha água daqui. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus, vamos agradecer ao Senhor por esta noite. Você vai pedir a Deus por sua família, amém? Vamos orar. Pai amado e eterno, eu jamais imaginei ter a família que eu tenho. Talvez nos meus sonhos, que eu nem me lembre, talvez eu tenha pedido, mas a verdade é que não dependeu de mim, não partiu de mim, mas foi o Senhor. Foi o Senhor quem me deu a família que eu tenho. Assim se deu com cada um aqui, cada pai, cada mãe. Eu sei que nós temos nesta igreja mães que foram mães e pais, porque ficaram viúvas, mães e pais, porque algumas foram abandonadas, houve uma separação, alguns pais se afastaram, quizás pagaram uma pensão. Mas as mães foram verdadeiras guerreiras. Outras famílias têm vivido de forma completa, pai, mãe e filhos, onde os maridos são verdadeiros heróis que saem todos os dias para ganhar o pão. E nós te agradecemos. Te agradecemos pelas esposas, os maridos, as experiências que tivemos na vida. Alguns erraram e com os seus erros perderam suas famílias. Alguns, por não ter conhecimento, jogaram a felicidade fora. Mas é possível recomeçar. Eu sei que a palavra desta noite é para todos nós que temos uma família ou que almejamos ter uma família. É para todos nós que temos sonhos e projetos em nossos corações. Ajuda-nos, Deus.
ajuda-nos a cuidar bem da nossa família. Recebemos este talento, este denário, esta quantia, esta riqueza. Agora precisamos de ajuda para cuidar. Precisamos de sabedoria para cuidar deste bem precioso, deste projeto grandioso chamado família. Senhor, eu quero liberar agora as bênçãos sobre as famílias da igreja. Sobre estas mulheres que têm sofrido em seus casamentos. Estas mulheres que precisam de uma ação, de uma intervenção na vida sentimental, na vida conjugal. Eu oro por estas mães que hoje são órfãos porque perderam seus filhos. Eu quero pedir por estas mães que lutam para não perder um filho para droga, para não perder um filho para bebida, para promiscuidade, para o homossexualismo, para o lesbianismo. Eu oro pelos jovens da igreja para que não se deixem induzir por este século, pelo cigarro, pela maconha, pela cerveja, pelo crack, pela cocaína, pelo pecado, pela entrega do sexo ilícito. Eu oro pedindo, Senhor, a preservação das famílias desta igreja. Talvez alguma mãe que tem sofrido calada, alguma mãe que tem vergonha de compartilhar o que está vivendo, alguma mãe que sofre calada, sabendo que o filho está nas drogas, que não tem forças, não sabe como ajudar este filho. Hoje, Deus, a nossa oração é que o Senhor ampare esta mãe, dê força a este pai, dê força a esta família para resgatar este pai, esta mãe, este filho. Talvez a esposa, Deus, que tem visto o marido descambar para as drogas, saindo, deixando ela com os filhos em casa, sabendo que o marido está mentindo, tentando enganar. Senhor, não há nada mais poderoso do que o teu toque. Nós cantamos nesta noite, Jesus, enquanto nós louvávamos, a tua mão, a tua destra, o teu agir, o teu poder, Jesus, a tua voz, a tua voz. A tua voz pode mudar, pode transformar. O que nós ouvimos nesta noite, nesta igreja, foi a tua voz. A tua voz ensinando os filhos a honrarem pais e mães. Nós ouvimos a tua voz nos orientando como cuidar da família. Qual é o padrão de família? Nós ouvimos a tua voz dizendo: não seja ouvinte negligente. Seja um operoso praticante. Se está errado, acerta. Se é uma união estável, acerta. Se desonrou pai e mãe, volte atrás, peça perdão, reconcilie. Não há ninguém que possa nesta terra te fazer desonrar o seu pai e sua mãe. Se alguém tem te induzido a isso, esta pessoa é do diabo, é do maligno. Esta pessoa vai destruir a sua vida no futuro. Porque quem não honra pai e mãe não é honrado por Deus. Não tem vida longa. Está plantando contra a própria vida. Senhor, fortalece cada família aqui. E eu quero agora orar. Eu quero orar pelas mães da igreja. Pai, em nome de Jesus, ampara cada mãe aqui representada. Dá sabedoria, renova as forças
protege e dirige a vida das mães desta igreja. Senhor, as mães que têm sofrido, que estão sofrendo caladas, Tu és o forte amparo. Tu és o forte amparo, a esperança e a segurança que esta mãe precisa, que esta mulher precisa. Ampara, Deus, ampara esta mãe. E eu declaro as mais ricas bênçãos do céu sobre as mães desta igreja, que agirão com sabedoria. E eu declaro, Pai, e oro pedindo, coloca a palavra certa na boca das mães desta igreja. Quando elas abrirem as suas bocas para orarem por seus filhos, por seus maridos, por suas vidas, que os teus anjos de pronto acolham e levem ao trono da tua glória, para que o Senhor possa agir em favor das tuas servas. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê uma salva de palmas a Deus. Diga, minha família é um projeto de Deus.